O vídeo começa com o Nate abordando essa bela garota. Ele aborda a mulher e pergunta como ela está e qual o seu nome. E ela fala que o seu nome é Ashley. Nate então pergunta se eles poderiam conversar um pouco. E ela fala que é melhor não. O YouTube pergunta por quê e pergunta se ela namora. Mas a moça não responde. E o rapaz diz que acabou de se mudar para cá e que ela poderia lhe mostrar a cidade. E a garota continua andando. Ele pergunta se ela não poderia conversar com ele por alguns minutos. E a mulher fala que não e que ele não faz o tipo dela. O rapaz pergunta qual o tipo dela. E ela fala que não é ele com certeza. Nate então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Mas a garota passa reto pelo carro e o Nate acha que ela não iria voltar. Mas como a mágica não falha, a mulher volta e vai em direção ao Nate. Ela pergunta se esse carro é mesmo dele, e o Nate fala pra ela que sim, e a moça fica impressionada e elogia o rapaz, e ele agradece ela, e a garota já vai logo falando que já que ele é novo na cidade, ela pode lhe apresentar. Nate diz que era exatamente isso que ele estava pedindo para ela, e pergunta se ela não lembra, e fala que ela até disse que ele não fazia o seu tipo. A mulher fala que analisou melhor, e que ele faz sim o tipo dela. Nate pergunta se ela sente que ele é uma pessoa com quem ela quer conversar, e ela fala sem pensar duas vezes que sim. Ele então diz que ela tinha falado que seu nome era Ashley, e a garota confirma. Nate diz que é um prazer conhecê-la, mas na verdade ele está prestes a sair para comer alguma coisa e que eles poderiam sair por aí. A mulher fala para eles irem juntos. O YouTube fala para ela que ele não queria incomodá-la. Nate fala que quer descobrir por que a energia dela mudou tanto com ele. E ela fala que pensou melhor sobre ele e fala que o YouTube é muito fofo. O rapaz então fala que ele é fofo, mas que não faz o tipo dela e pergunta como isso pode acontecer. A moça fala que essas coisas acontecem e que ela está gostando de conversar com ele agora. Nate então diz que iria dar uma chance para ela e chama a garota para entrar em seu carro. A moça então entra sem pensar duas vezes, achando que vai se dar bem com o Nate. E após entrar, o Nate diz que como ele falou para ela, ele é novo na cidade e quando abordou ela, estava na intenção de conhecer seus vizinhos e talvez fazer amizades. A moça pede desculpas e fala que a maioria dos caras que se aproximam dela neste lugar, ela sente que eles não são o que ela procura. Nate então muda de assunto e fala que ele está com muita fome, e eles podem ir deixar este carro para lá e pegar comida. A moça pergunta o que ele quer dizer com deixar, e ele fala que este carro é do seu amigo e quando ele mudou estava precisando de um carro. A garota fala que isso então é basicamente um aluguel e diz que a sua intenção estava certa. Nate pergunta qual o problema e fala para ela para eles irem logo, e diz que o dia está quente e que isso está o deixando com mais fome. A garota então não faz uma cara muito boa e já se prepara para descer. O Nate fala que ela pode descer se ela quiser. A moça então desce e Nate revela que esse carro é realmente dele. A garota então vai embora debochando, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Kilo chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está. E a moça fala que está bem. O YouTube pergunta se ele pode caminhar com ela. E ela fala que não está gostando disso. O rapaz então pergunta se ele está deixando ela desconfortável. E também pergunta se ela não está acostumada com caras chegando para conversar com ela. E ela diz que mais ou menos e pergunta a ele por que ele se sentou ali. O rapaz então fala que não sabe, que só está ali o dia todo. A moça então diz que não tem tempo para estas bobeiras e fala que está com pressa para ir embora e pergunta ao rapaz o que ele quer. O youtuber fala que não é nada e que ele estava andando para cá e para lá longe e resolveu abordá-la, mas que ele já está cansado e está indo embora. A moça fala que ok, que ela já está sofrendo para ir embora porque está muito quente. Ele pergunta se ela não tem um carro. E a garota fala que tem, mas que não está aqui com ela no momento.
O rapaz então fala que ela poderia sentar ali ao lado dele e descansar um pouco, e eles aproveitaram para conversar. A mulher fala que isso não ia rolar e diz que ele não faz o seu tipo e se despede do rapaz. O YouTube também se despede da garota e se levanta e vai em direção ao seu Corvette. O rapaz então entra no seu carro e é assim que a mágica acontece, e a garota de longe avista o carro do rapaz e volta para conversar com ele na mesma hora. Ela bate na janela do rapaz e ele abre e pergunta o que ela precisa, e a moça fala que o carro dele é muito bonito. O YouTube agradece. A garota não perde tempo e já vai perguntando se eles poderiam dar uma volta. Kilo então diz que é uma boa ideia e fala que ele está com muita fome. A mulher fala que isso é ótimo e que ela também está com fome e eles poderiam comer bastante. Mas o YouTuber fala que está afim de comer uma comida caseira e pergunta se ela poderia fazer o almoço. E a mulher fala que é claro e ela faz qualquer coisa para ela entrar no carro dele. Kilo fala que ok e pergunta à garota o seu nome. E ela fala que é Trinity. O YouTuber então entende e o rapaz pergunta se ela mora muito longe dali. E a garota fala que não e que a casa dela deve ser a uns 300 metros dali. E ele fala que ok. A moça novamente pede para entrar no carro do rapaz. E o YouTuber aceita e fala para entrar. E ela vai rumo ao carro e se direciona ao banco do passageiro. A garota entra no carro achando que irá se dar bem com o rapaz. E após entrar, ela elogia o carro do rapaz e fala que está muito confortável e bem fresquinho. Mas Kilo já vai direto ao ponto e pergunta à garota se ela voltou para conversar com ele só por causa do carro. A moça fala que não é nada disso e pede para ele mudar de assunto. O YouTuber fala que já sabe a verdade e pede ela para descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A moça desce do carro e volta até a janela do Kilo e pergunta se ela poderia pegar o número dele, pelo menos. Mas o rapaz fala que é melhor não. A garota fica brava, mas no fim acabou tomando um fora do Kilo. O vídeo começa com o Sub se passando por um mendigo para fazer a pegadinha da interesseira. Ele chega com seu cobertor empurrando um carrinho e deita próximo à garota e começa a puxar a conversa com ela, perguntando como ela vai. Ela fala que está bem e que está esperando sua carona. O YouTuber então pergunta se ela não quer carona dele. Ela responde que ele não pode ter um carro. Sub então pergunta por que ela acha que ele não pode ter um carro. E ela fala que é porque ele está passando necessidade. Ele então fala que só queria pegar um ar fresco e por isso que ele está aqui deitado. Em seguida, ele fala que gostou da bolsa dela e pergunta quanto que custou. A mulher fala para ele que custou $2.000. Ele então pergunta como ela ainda não tem um carro se ela tem uma bolsa tão cara. Ela responde que ganhou essa bolsa de presente. Na sequência, ela pergunta o que ele está fazendo ali no chão. E ele responde que está tentando relaxar e quando viu ela não queria perder a oportunidade de falar com ela. A seguir, ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. Ela responde que sim, que ela está quase casando e o seu noivo é muito ciumento. Em seguida, ele pergunta se não pode pegar o Instagram dela ou o seu Snapchat para eles manterem contato. A garota responde que é melhor não e que ela leva muito a sério o seu compromisso. Ele então se despede e vai na direção do seu Corvette C8. E quando a mulher vê o Corvette dele, ela chama ele e fala que não sabia que ele tinha um carro desse. Além disso, ela fala que achou que ele era um morador de rua e que não tinha nenhum dinheiro. Ele responde que disse que podia dar uma carona para ela e que só estava ali relaxando.
mas que ela não acreditou nele. Na sequência, ele deixa ela dar uma olhadinha dentro do Corvette e ela vê como é a máquina por dentro. Nessa hora, ela pergunta se pode pegar o número dele. Sub fala que sim e passa o telefone para ela. Ela então pergunta se ele não pode levar ela para dar uma volta. Porém, o youtuber fala que não, porque ele não sai com garimpeira de ouro e, além disso, ela estava noiva. Ela fala que está solteira e insiste em dar uma volta com ele. Porém, ele fala que interesseira não tem chance com ele. E ela sai sem graça e aprende uma lição de moral. E o YouTube entra no seu glorioso Corvette. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela.